pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Tati Santos, ela que é idealizadora e presidente do grupo Orgulho Down e veio falar um pouquinho desse universo para vocês. Seja bem-vinda. Obrigado. Me chamo Tati Santos, eu sou idealizadora do grupo Orgulho Down, que foi formado no dia 26 de outubro de 2015. Vamos fazer 9 anos esse ano. E esse grupo foi formado depois que eu tive a minha filha, que ela nasceu com síndrome de Down. E a partir daí eu vi a necessidade de ter um grupo aqui em Caruaru, porque eu não tinha informação nenhuma sobre isso. E depois que a pediatra me encaminhou para Recife, que eu passei pela geneticista, foi que daí ela veio me dizer quais os profissionais que eu deveria procurar para poder começar o tratamento da minha filha. E eu tive que passar pelo cardiologista também. E quando eu passei pelo cardiologista, foi descoberto que ela tinha um sopro. A partir daí ela começou a tomar medicação. Essa medicação ela tomou até 4 anos. Foi que a gente ia anualmente para Recife, porque aqui em Caruaru não tinha cardiologista pediátrico. Hoje em dia ainda é difícil ter, né? Tem que se deslocar para lá. E quando eu fui fazer a rotina, que a médica olhou, aí disse, não, tem alguma coisa errada. Eu disse, por que tem alguma coisa errada? Ela disse, porque eu não estou vendo mais nenhum sopro aqui. E não pode. Aí eu disse, por que não pode? Aí ela disse, você pode trocar de máquina? Eu disse, pode. Quando a gente foi trocar, ela disse, realmente, mãe, não está mais aqui o sopro. Eu disse, porque Deus existe. E graças a Deus ela não precisou passar por cirurgia, porque muitas crianças que nascem com síndrome de Down, elas nascem com a cardiopatia. E essa cardiopatia depende muito de como venha, porque muitas crianças precisam fazer essa cirurgia de urgência. E outras ainda podem esperar algum tempo para fazer. E desde que ela nasceu para cá, eu venho lutando para trazer informações para as mães, para aquelas pessoas que... E para famílias, para unir famílias com o T21. Porque eu já vi história de quando a criança vai crescendo, aqueles amiguinhos vão se afastando. E eles ficam só. Então, a única amizade que eles têm são a amizade das mães, dos pais. E isso é ruim, porque eles precisam se desenvolver com outras crianças. Então, é por isso que a gente faz encontros para unir essas crianças e as famílias. Até levar o próprio conhecimento para aquelas pessoas que não tenham, né? Pelo que você me traz assim um pouquinho do que é esse grupo do Orgulho Down, é realmente levar a informação que você sentiu necessidade quando você teve essa criança com síndrome Down. Que no caso é Maria Bianca. Prazer em conhecer a mãe de Maria Bianca, né? Mas assim, explica assim um pouquinho para o pessoal que está em casa, como é que funciona esse grupo? Eu sei que surgiu dessa necessidade, né? Mas como é que funciona? O que é que vocês já conseguem fazer? Porque você falou em 9 anos, então é uma trajetória que eu sei que você vai ter muita experiência para poder nos contar. Mas vamos começar nesse sentido. Como é que realmente funciona esse acolhimento desse grupo para essas mães? Certo. Quando eu resolvi formar o grupo, eu fui lá fuçar o Face da físio da minha filha. Eu disse, eu vou procurar mães que têm o mesmo diagnóstico que eu. Então, eu fui mandando mensagem no privado, fui pegando o número do celular e abri o grupo no WhatsApp. E na primeira semana a gente já marcou um encontro, acho que foi menos de 10 famílias, mas a gente estava lá. E de lá para cá, uma foi indicando a outra, e assim elas vão entrando em contato comigo, eu faço o acolhimento e ela participa do grupo. E quando as mães estão lá, que chega com, vamos supor, 3 meses, a criança com 3 meses, que não sabe como agir, a gente vai passando essas experiências para ela, vai fazendo indicações de médicos, de clínicas, e assim a gente vai passando. E como é esse atendimento para essas mães? Vou dar um exemplo básico usando o SUS, né? Como é que é esse acolhimento? Essas informações que você passa, está direcionado
ao SUS ou são médicos ou acompanhamentos voltados a particular ou plano de saúde? A gente passa as informações, tanto como ela deve fazer para procurar o SUS, como o particular. Mas como a gente sabe, é muito difícil conseguir pelo SUS. É uma lista enorme de espera, porque necessariamente a criança deve passar pelo neuro, para ver se ela não tem outro diagnóstico também, porque às vezes a síndrome de Down vem associada ao TEA, ao TOD, ao TDAH. E através tem o cariótipo que é feito, ela pode confirmar também se tem outras síndromes. Uhum. No caso, a Maria Bianca, ela só tem síndrome e tinha esse problema cardíaco que você falou lá no início, ou ela tem outro diagnóstico também? Não, ela só tem a síndrome de Down e veio cardiopata, né? Mas aí já a parte da cardiopata já controlou, ela ainda faz uso de medicação, como é que... Não, ela não faz mais o uso de medicação, aí eu só levo anualmente para saber como é que tá realmente. E ela faz as terapias dela? Faz as terapias normais. Hoje ela fala mais explicado, né? Que ela hoje está fazendo fono, psicóloga, psicopedagoga e Motricidade, né? isso, é uma palavrinha complicada. E ela está desenvolvendo bem, graças a Deus. E depois que eu coloquei a psicopedagoga em casa, ela deu um pulo, Uhum. porque aí a psicopedagoga realmente está vendo a necessidade dela. E a questão do desenvolvimento é questão de escola, terapia e família, né? Então, se os três se unir, a criança voa. A gente aqui no Instituto TEA, né, ITEAC, a gente fala muito sobre isso, e é importante você, como presidente também do grupo, né, do acolhimento do Down, falar isso também, porque a gente vê essa necessidade da integralização, de apoiar essa criança, não só em terapias, como família, mas também educação, diante da sociedade, das pessoas, como é que as pessoas devem se importar, né, por Sim. essas necessidades. E também deixar para o pessoal que está nos assistindo que é um conjunto, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, é bom ouvir, né, Uhum. de outra pessoa que tem também essa visão dessa integralização. E também o cuidado com os pais, porque a gente sabe que é desafiador, Sim. né? Você ser mãe já é desafiador. E você ser mãe de uma criança atípica, você vai ter um processo, né, vamos se dizer assim, que vai demandar mais, né, do seu tempo, da sua integralização para aquela Uhum. criança e o desenvolvimento dela. E nesse contexto eu queria saber assim um pouquinho de você. Como é que foi Tati antes de Maria Bianca e Tati hoje após Maria Bianca? Em que sentido? Tanto você como mulher, como profissional e mãe, antes e depois. Você só tem Maria Bianca ou você tem outros filhos? Eu tenho outro filho de 12 anos. Então, realmente foi algo novo, né? Assim, você já teve uma experiência com o filho e hoje está tendo uma nova experiência com a outra filha. Então, assim, como é que você se posiciona? Tati antes de Maria e Tati após Maria, porque eu sei que nisso aí você aprendeu muita coisa, né? Até Sim. para você ter essa iniciativa de fazer, né, algo por outras mães também nesse contexto do Down. Quando Bianca nasceu, Isaac ia fazer 2 anos. Foi muito desafiador, porque é praticamente 2 crianças, né? 2 bebês em casa. E foi bem difícil, porque meu esposo é caminhoneiro, então eu tinha que me virar, né? Então, assim que ela nasceu, eu tive que colocar ele na escola. Com 2 aninhos. Com 2 aninhos. Nem tinha 2 anos ainda, né? Ia fazer 2 anos. Bianca nasceu em janeiro, ele é de março. Aí ele começou a ir para a escola. E toda vez que eu levava ele, eu passei 15 dias chorando. Era ele chorando na escola e eu chorando em casa. Mas é um amor tão grande dos dois que toda vez que ele chegava em casa, ele perguntava, Bianca. E ele ajudou muito ela, porque ele foi praticamente um professor. Porque como era praticamente a mesma Mesma idade. idade, né? Aí o que ele fazia, ela repetia.
porque eles são muito de repetição. E quanto mais repetir, mais eles aprendem. Então, assim, eu tive que me virar de, às vezes, sair com os dois para as terapias. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, não é fácil. O primeiro ano é bem puxado, porque praticamente você vai todos os dias para as terapias e você fica bem exausta. Mas depois você vai relaxando, assim, que vai diminuindo a quantidade de terapias e você vai se olhando mais para você. E vendo também a evolução, né? Sim, porque quando você é mãe, às vezes, a maioria das vezes você se esquece de você, Sim. né? Mas a gente tem que se cuidar, porque a gente primeiramente tem que se cuidar para estar bem, para poder cuidar dos nossos, né? É um dos lemas que a gente traz aqui, é o se olhar, né? Isso. O autoconhecimento, o autocuidado. Então, assim, mas antes você trabalhava, como é que foi, assim, essa transição, né? Você, no começo, você disse que foi difícil, sei que passou pela parte do, talvez, luto, aceitação, como é que foi essa tua passagem nesse sentido? Eu não digo que eu tive luto, eu fui à luta e antes dela eu não trabalhava, a não ser em casa, porque depois que eu tive Isaac, eu fiquei integral para ser mãe, né? E então eu tinha mais tempo de levar ela para terapia, de levar ela para os médicos e fui fazendo essa associação. E daí a gente foi seguindo. No decorrer, né, desse tempo dos 9 anos, qual a experiência que você pode nos deixar do desenvolvimento de alguma família por ter esse tratamento de acordo com o acolhimento e o direcionamento que vocês fazem para elas? Nós temos vários casos no grupo que a gente faz assim, é como se todas as crianças fossem um pouquinho nossa. Aí cada vivenciar da família, a gente vive junto, seja de alegria, seja de tristeza. Olha, para a gente é muito gratificante. Por exemplo, a criança começar a andar, dar seus primeiros passinhos. O normal é a criança andar o quê? Tem crianças que andam até, começam a andar com 10 10 meses, meses, né? né? A minha começou a andar com 1 ano e 7 meses. E foi uma alegria. Eu sempre tive, assim, a paciência de esperar. Toda criança tem seu tempo? Tem. Mas aí a gente tem que verificar realmente se aquele tempo é o tempo dela, né? Porque se demorar também e não correr atrás de outros médicos, pode ser que atrase alguma coisa. E teve crianças também que teve o diagnóstico de leucemia. A gente sempre estava ajudando a mãe com o emocional, né? A gente sempre estava apoiando. E hoje em dia, essa criança venceu a leucemia. Não teve só uma, teve mais do que uma no grupo. Isso você pode nos trazer, que é o lado de gratificação do que você fundou, do que você, né, se inspirou em fazer para Sim. ajudar essas famílias. E alguma dessas crianças, dessas famílias que vocês acolhem no grupo, alguma é diagnosticada também com TEA ou transtorno como TDAH? E como Sim. é que também é o desenvolvimento, né, dessas crianças? Temos algumas crianças que é o duplo diagnóstico, né? É mais complicadinho, porque tem a questão de apraxia de fala também, né? A minha tem, mas é bem pouca, que é mais para palavras compridas, que ela tem mais dificuldade. Tem vários que têm duplo diagnóstico. E não é o mesmo desenvolvimento de uma criança que tem apenas a síndrome de Down, porque o autismo tem aquelas questões também, né, de às vezes não querer tocar, abraçar, né? Socialização, né? Isso. Então sempre tem que ter um cuidado a mais. E o tratamento também é comportado diferente, né? As terapias são mais voltadas para o comportamento, e entre Isso. outros fatores também, de acordo com a necessidade. Como é que você vê a importância desse grupo dentro da sociedade caruaruense mesmo, aqui da cidade, né? Qual é a força que você pode deixar para essas mães que são mães de crianças com síndrome de Down? Que elas não desistam dos seus filhos
e que procure informações, porque hoje em dia muitos grupos estão levando esse tipo de informação. A gente faz live, a gente faz palestras, e nessas palestras e live a gente traz profissionais da área. A última live que a gente teve, a gente trouxe uma pneumologista, porque tá essa questão de viroses e foi importantíssimo. E para eles é mais delicado, né? Eles têm uma facilidade maior também de contrair aqueles vírus. Isso, porque a imunidade deles são mais baixas, né? Tem essas questões da gente sempre estar procurando, buscando informações para levar para as mães. Uhum. As mães, como é que elas chegam até você? Né? Elas conhecem, um indica a outra, como é que funciona, né, para que vocês façam esse acolhimento com essas mães? A gente tem o Instagram e tem o Face também, lá tem o número do WhatsApp, mas a maioria das mães que entram no grupo são indicações de outras mães. Certo. Que às vezes quando ela vê que a pessoa tem um filho com síndrome de Down, aí pergunta se tem algum grupo para passar informações, né? Você quer deixar para o pessoal que está em casa o seu Instagram, suas redes sociais, o contato, para que essas mães, né, que tenham essa necessidade possam entrar em contato com vocês? Sim, o Instagram do Orgulho Down é @Orgulho Down e o número do WhatsApp é 819-7300-3851. E assim, como é a sua visão em relação ao desenvolvimento desse grupo, né? De forma estrutural, porque a gente sabe, você vem falando que é acolhimento e informação, mas como é que vocês vê o desenvolvimento aí, né, do grupo do acolhimento Down? Veja, a gente ainda não tem um espaço físico nesses 9 anos, mas a gente está lutando para um dia ter um espaço físico. E nesse espaço, a gente acolher as mães, e enquanto as mães aprendem algumas coisas, os filhos ficam lá fazendo algumas brincadeiras, né? Tendo alguma terapia, e que venham voluntários. A gente pensa no futuro, né? De ter um espaço. E a gente vai conseguir. Eu tenho Amém, eu certeza. creio. Em relação a atendimentos também, vocês não têm nenhum profissional ainda que acolheu também, que acolhesse essa causa de vocês? Não, não temos nenhum profissional. Mas tem projeção para isso, né, futuramente? Isso, pode ser até aqueles estudantes, né? Os estagiários, né? Isso, os estagiários. Tati, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aberta em falar um pouquinho do teu trabalho, da tua associação, que é tão importante, né? E que faz um trabalho muito especial, porque para mim, como cidadã, a minha visão é aberta para isso, a importância que essas associações têm diante de uma cidade, né? Diante da sociedade. Então, assim, eu queria te deixar bem claro que o ITEAC apoia para acolher vocês também no que vocês precisarem. Pode contar, né, conosco. Estamos aqui para somar. Como você bem falou lá no começo, quando a gente estava conversando lá fora, que é isso é uma soma, né? Eu sempre digo que é uma corrente do bem, é o pegar na mão, é o ajudar. Então, eu queria que você também deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, para essas mães, que a gente sabe que é desafiador todos os dias, mas que, como você também falou, que não, o importante não é desistir, sim tentar ir à luta. Então, assim, o que é que você pode deixar para essas mães? Né, uma mensagem de apoio, de carinho e de respeito para elas. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né? E dizer para essas mães que não desistem dos seus filhos. É cansativo, é. A gente muda a nossa vida por eles, mas lá na frente a gente vai ver o que a gente fez por eles atrás. Porque cada desenvolver deles é importante para nós e para eles. E que a sociedade tenha mais empatia, tanto com as mães como com as crianças. Seja Down, seja TEA, seja TDAH, todas podem chegar onde eles quiserem. Mas a sociedade também precisa ajudar. Verdade. E a frase que eu encerro, né, de gratidão mesmo, é que enquanto existir amor, não haverá diferenças. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe a sua jornada. A nós.